Boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o futebol hoje em dia, como o futebol está chato. Quando eu falo chato, eu falo pela questão dos dribles, o quanto os dribles, os dribladores, né, estão sendo caçados pelos adversários e até por alguns árbitros. Falo daquela questão de provocações, aquelas gracinhas respeitosas, obviamente, que hoje em dia não está sendo tolerado e gera uma barbárie, como a gente viu ontem lá em Porto Alegre, no jogo entre Inter e Caxias. Eu queria que a gente trocasse uma ideia sobre esse tema, mas antes disso, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para notificar quando tiver vídeos novos. Comentem, eu quero ouvir a opinião de vocês, eu quero que vocês me digam o que vocês acham, vocês estão gostando dessa nossa resenha aqui. Enfim, ontem, como eu havia dito, vamos começar da última parte, o Internacional de Porto Alegre foi eliminado pelo time do Caxias e não vai à final do Gauchão. Então o Caxias irá pegar o Grêmio na grande final. É uma zebra, né? Considerando que na nossa região sul há dois grandes times que se destacam em questões de investimento, torcida, enfim, e quando um desses dois não está na final, é sim uma zebra, uma grande surpresa. Ainda é, não dá para a gente negar. E ontem, o Internacional, nos pênaltis, perdeu para o Caxias. E o jogador do Caxias, que converteu o último pênalti, que classificou, fez uma brincadeira. Assim, algo querendo dizer que não queria ouvir a torcida, até porque ele estava na casa do adversário, estádio lotado, e os jogadores do Internacional partiram para cima dele com uma violência. Inclusive tem uma cena deplorável de um pai com uma criança no colo. Eu estava vendo veiculado na mídia hoje que a menininha tem 5 anos, mas é pequenininha, enfim, uma criança. Estava sob a responsabilidade daquele homem e ele colocou a vida daquela criança em risco. Por sorte, graças a Deus, aquela criança não foi agredida. Inclusive, ela acabou servindo de escudo para que ele não fosse agredido, para que os jogadores e os seguranças ali não reagissem, né, à agressão que ele praticou contra o jogador por trás. Ele chegou socando, chutando, uma cena terrível com a menininha no colo. Que vergonha, e que traumas isso pode vir a trazer para essa criança, porque depois ficou todo mundo meio que partindo para cima dele com uma certa reticência, assim, porque ele estava com aquela menina no colo, enfim, foi terrível. E os jogadores do Inter ali partiram para cima dos jogadores do Caxias. Hoje um já mostrou o nariz quebrado, todo torto. Uma cena horrorosa. Por quê? Porque perderam. Que vergonha. Falo com os jogadores do Inter, falo com todos os jogadores que praticam esse ato. Isso é uma vergonha, vocês perderam. Perderam dentro de campo. O que o rapaz fez não foi desrespeitoso, foi uma brincadeira. Eu sinto saudade desse futebol. Eu sinto saudade do futebol onde o Vinícius Júnior dribla e o drible dele é elogiado, é aplaudido. Onde o Ronaldinho Gaúcho dá 3 lençóis no meio de campo, numa jogada só pelo Barcelona, e ao final do jogo ele é aplaudido pela torcida adversária. Onde o Ronaldinho Gaúcho dava, o Ronaldinho, perdão, Fenômeno, dava aquele elástico na bola, deixava o adversário no chão. Isso é arte. Hoje o Neymar faz algo parecido, os jogadores vêm de tesouro em cima dele, pé no peito. Há uns 2 anos ele deu uma lambreta para sair de uma jogada, é recurso, ele tem recurso, é regra, tá na regra, é recurso, ele pode fazer. Ele deu uma lambreta, conseguiu sair da jogada, se desvencilhar do adversário, o árbitro veio chamar a atenção dele. Isso é um absurdo, gente. Cadê o futebol? O que sobra no futebol? Vamos jogar totó, aqueles bonequinhos inertes ali, aquele movimento, né, seco ali, enxuto, não tem variações, todos são iguais, né, os bonequinhos todos posicionados, mesmo porte físico, mesma categoria, mesma qualidade técnica. Vamos jogar totó, todo mundo. É absurdo. Vinícius Júnior é antipatizado pelos dribles. Faz uma dancinha do Vinícius Júnior. Esse tempo ele foi, enfim, vítima de racismo, que já é outro tema, por conta das dancinhas, por conta dos dribles, das jogadas ousadas. É a arte do futebol. Eu, quando sento para ver futebol, é isso que eu quero ver. Não quero ver aquele futebol pragmático, chato, não. Pá, só. Quero ver jogada, quero ver drible. Eu jogava futebol, eu gostava de praticar esses dribles e mais ainda de assistir esses dribles. Já levei muitos. É óbvio que ninguém gosta de levar uma caneta, um lençol.
Mas faz parte, é lindo de ver, essa é a graça do futebol. Né? Eu estou falando sempre aqui tudo com respeito. Não estou falando aquele drible debochado, aquele drible humilhante, não. É o drible do futebol, do jogo. Partindo para dentro, partindo para o gol. Futebol tá chato. Na minha época de adolescente, por exemplo, ali no início da juventude, eu via Romário, Túlio, Renato Gaúcho, os três trocando apostas ali às vésperas de um grande jogo do Campeonato Carioca, cada um pelo seu clube. E aí? No Vasco tinha Edmundo, né? E trocando ali apostas e chegava, fazia o gol, fazia debochezinhos, dancinhas, e a outra torcida, 100 mil pessoas no Maracanã, amargavam de repente aquele gesto ali, com certo respeito. Ele não estava, repito, eles não estavam desrespeitando a torcida, xingando, fazendo gestos obscenos, nada disso. Estava comemorando o gol do seu time, fazendo uma brincadeira. Ó, cadê os 100 mil que estavam gritando? Não ouvi. Normal, gente. O futebol tá chato e tende a ficar mais chato ainda. Algo precisa ser feito, porque senão vai acabar a graça do futebol. Nas escolinhas hoje, os jogadores, né, pequenos, desde a base ali, o início, eles já não têm mais aqueles treinos de dribles fantásticos, não. Não é essa a ideia. Você treina um marcador, você treina um passador, você treina um volante, você treina um zagueiro, você treina um atacante que saiba dominar de costas, virar pro gol e tal. Mas esse menino, aquele talento nato, né, do menino para dar dribles, né, fazer aqueles movimentos diferenciados, que é a memória do futebol brasileiro, digamos assim, isso a gente não tem visto mais, isso é lamentável. E quando surge um jogador desse, fantástico, né, fantástico, ele vai lá para fora e muitas das vezes ele é vítima de preconceito por conta desses atos. Os colegas vêm chamar, colegas de outro time, até do time dele, enfim, vêm chamar a atenção porque ele deu um lençol, porque ele deu uma caneta, porque ele fez um elástico, passou o pé em cima da bola, enganou o cara caiu no chão. Que isso? É futebol. É arte. É isso que a gente quer assistir. Pelo menos é isso que eu quero assistir. Enfim, eu quero que vocês falem sobre isso. Porque, infelizmente, graças à provocação do jogador ontem do Caxias, os jogadores e os torcedores do Inter perderam totalmente a cabeça e a razão por conta de uma brincadeira, uma provocação de futebol. E aí? O que vocês acham? Vocês acham que está certo? Vocês acham que é normal isso? É razoável isso? Realmente o jogador não tinha... É fazer o gol, fazer assim, ó, baixar a cabeça e sair? Como é que é? Como é que é? O futebol tá ficando chato, tá? Eu quero ouvir o comentário de vocês, eu quero ler, perdão, o comentário de vocês, eu quero saber o que vocês acham disso que a gente está falando aqui. Aí fala, Viviane, ó, não achei legal, Vivi, acho que não é por aí, Vivi, legal. Curte aí, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Aquele amigo que você estava conversando sobre isso com ele ontem, passa para ele, pega a opinião dele. Vamos ver qual a opinião dele, o que ele acha. De repente a gente faz um outro vídeo já comentando as respostas, tá bom? Um beijo, uma boa tarde para vocês, vamos para mais.